Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa 13ª aula e hoje a gente vai estar aí encerrando esse assunto dos textos religiosos, os textos sagrados. Durante várias aulas aí, a gente estudou, sobre as características dos livros sagrados, a gente estudou sobre o que eles falavam, a gente estudou ali as diferenças, como cada religião ali se expressa, mas existe uma coisa que é comum a todos esses textos sagrados. Todos os textos sagrados normalmente trazem ali mensagens principais que são bastante parecidas. E a gente falou até um pouco delas, Eu disse lá que a maioria deles traziam histórias ali de como o mundo foi criado, histórias sobre o que vai acontecer depois que as pessoas morrerem. Também traziam ali mensagens sobre a convivência, com os outros e com Deus, e tudo mais. A gente falou um pouco sobre isso quando ia falando sobre cada um daqueles textos, Hoje nós vamos falar de um ponto que normalmente é central em todas essas religiões aí que a gente falou, que seria a nossa boa convivência com o outro, certo? Eu separei aqui alguns trechinhos, desses textos sagrados para a gente compará-los, e ver que a mensagem de todos eles, na verdade, é bem parecida. Então a gente vai ver aí um trechinho dos textos ali sagrados do hinduísmo, do judaísmo, do islamismo, do cristianismo e das outras, que a gente também falou. Eu separei aqui um pedacinho de cada para vocês verem que existe ali um tema comum às religiões, que não importa qual seja ali a religião, elas trazem sim boas mensagens para a gente. E foi isso que a gente estudou aí durante todas essas aulas. A gente aprendeu ali as características dos livros, mas a gente também viu ali que mensagem a gente poderia tirar para a nossa vida, trazer para a nossa vida dos ensinamentos daquela religião. Então bora lá começar. Eu fachei um pouco aqui para o lado, para conseguir colocar o texto aqui para vocês lerem, certo? Então vamos acompanhar aí, ó. A última religião que a gente estudou foi o hinduísmo, então eu decidi começar exatamente por ela. Olha o que diz lá nos textos sagrados do hinduísmo. Não faça aos outros aquilo que, se a você fosse feito, causar-lhe-ia dor. O que isso significa? Prestem atenção. Não faça ao outro algo que, se fizessem a você, você sentiria dor. Essa é uma mensagem ali no hinduísmo. No budismo diz o seguinte: de 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar os seus amigos e dependentes. São elas: com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo fiel à sua própria palavra. Já no islamismo diz o seguinte: ninguém pode ser um fiel até que ame a seu irmão como a si mesmo. Então, um verdadeiro muçulmano ali, um fiel verdadeiro a Alá, ele deve amar ao outro como a si mesmo. E essa é uma mensagem que também a gente encontra ali em outras religiões, como por exemplo no judaísmo e no cristianismo. No judaísmo diz o seguinte: não faça ao seu semelhante aquilo que para você é doloroso, Trazendo aquela mesma ideia que a gente tinha lá no começo, no hinduísmo. E no cristianismo, a última que eu separei aqui para a gente falar, diz o seguinte: tudo quanto quer que os outros façam para você, faça-o também para eles, certo? A gente viu aí, essas 5 frases, mas se a gente for olhar, todas elas falam de uma mesma coisa. Então, do que é que esses livros aí tão diferentes, que a gente estudou lá, a gente viu as diferenças entre eles, o que cada um falava, mas a gente percebe agora com essas frases deles que todos trazem uma mesma mensagem. Qual é essa mensagem? Esses livros nos falam ali, não importa qual seja a religião da pessoa, mas esses livros falam ali de você ser bom com o próximo, de você amar ao próximo, de você ser caridoso, de você fazer ao outro aquilo que você também quer que faça a você. Então, se você
você gosta de que as pessoas façam bem a você, você não vai fazer o mal ao outro, você também vai fazer o bem, porque você vai fazer ao outro o que você espera receber deles, certo? Então, mesmo com todas as diferenças aí que a gente viu nesses textos sagrados que a gente vem falando nas últimas semanas, a caridade ali, a boa convivência é algo que todos eles trazem. Todos eles falam da gente viver bem com o próximo, da gente tratar bem ao próximo. Então, quando a gente estuda aqui todos esses textos religiosos, mesmo que a gente veja muitas diferenças, né, entre eles, tem sempre uma semelhança. Todas as religiões, elas trazem essa mensagem de amor ao próximo, de cuidado com aqueles que precisam, né, de uma boa convivência. Então, não importa qual seja a sua religião, a gente falou aí de inúmeras, né? Mas o importante é como você consegue ali se relacionar com o outro. Se você crerem ali em um Deus, seja de qual religião for, você deve seguir o que ele manda. E todos eles falam dessa boa convivência, todos eles falam dessa caridade. Então isso nos mostra que essa compaixão pelo próximo, essa caridade que a gente deve ter, é algo muito importante, né? Todas as religiões tratam disso. Então não importam quais são as diferenças que eu tenho daquela outra pessoa ali, se eu acredito nisso, aquela pessoa acredita naquilo, certo? Mas o que importa é que todos nós devemos conviver em, digamos assim, amizade, em compaixão, ou seja, a gente deve amar ao próximo como nós também queremos ser amados. Então, quando a gente fala, por exemplo, do cristianismo, né, que eu sei que é a religião da maioria de vocês, quando você vai lá e reza o Pai Nosso, ou ora o Pai Nosso, né, que diz lá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Então, a gente tem que primeiro demonstrar essa parte, né, perdoar ao outro, para poder Deus nos perdoar. Da mesma forma, nós devemos amar ao próximo, como amamos a nós mesmos. Então, se eu quero bem para a minha vida, eu também tenho que fazer o bem ao próximo, certo? Então a aula de hoje era curtinha assim mesmo. Era só para a gente falar dessa semelhança aí que existe entre todas essas religiões. Mesmo com várias diferenças, mesmo crendo ali em deuses diferentes muitas vezes, existe uma mensagem que todas as religiões elas trazem ali pra gente. É essa importância de sermos bons, de sermos amorosos, de sermos caridosos, termos compaixão. Essa é uma mensagem que não importa qual seja a nossa religião, ela deve sempre estar em nosso coração, em nossa mente, né? Nós sempre devemos demonstrar isso. Então, pessoal, a aula de hoje era isso, né? Só queria falar com vocês sobre essas semelhanças. Espero que todos tenham entendido, espero que tenham aí gostado de estudar todos os textos sagrados que a gente estudou, né? E a gente vai continuar falando sobre as religiões, né? Próxima semana a gente vai falar sobre outra característica e tudo mais. Hoje a gente está encerrando o nosso estudo sobre os textos sagrados, né? Onde a gente viu aí os principais textos sagrados da boa parte aí das religiões, né? As maiores religiões do mundo. Então espero que todos tenham entendido, né, o propósito desse vídeo, dessa aula de hoje, e até a próxima.